rabo tá abanando o cachorro. Tem equipe que o rabo abana o cachorro. E o líder comercial é feito de gato e sapato. Então é muito difícil ensinar isso, porque é uma coisa, não é técnica, é mais abstrata. Né? Liderança é uma mistura de ciência e arte. A parte arte envolve sensibilidade. O meu linguajar não é acadêmico. Na verdade, o linguajar de nenhum professor aqui é acadêmico. Por quê? A gente tem uma regra dentro do Vence. Qual que é a regra? A gente chama regra. Só ensina quem vive. Porque a área comercial tem uma ultra sensibilidade à teoria. Tem outras áreas que tá tudo bem, mas a área de vendas, quando você está sendo ensinado por alguém que você percebe que não vive aquilo, existe uma repulsa. Vendedor, eu lembro, gente. Eu lembro como se fosse ontem a primeira convenção de vendas que eu fui. Eu lembro o primeiro treinamento de vendas que eu fui. E o meu líder, ele contratou um palestrante externo. E, cara, esse cara dando um treinamento pra gente, um olhando pro outro, falando assim, mas ele não passa, mas a gente passa. Mas o que ele tá falando? Aí eu lembro quando terminou a reunião, porque o cara tá completamente descolado da realidade. Ali chegou e teve que virar pro time, ó, esquece tudo que esse cara falou. E meio descalibrou o time inteiro. Líder de vendas, existe uma sensibilidade, você não expõe a tua equipe para qualquer pessoa. Tem pessoas que se o vendedor ouve falar, estraga ele, não melhora. Já aconteceu isso com vocês ou não? Sim. Essa é a mais clássica. Mais clássica. Eu sou contratado para muita convenção de vendas. E uma coisa que eu sempre faço muita questão de fazer, poucos palestrantes fazem isso. E eu não julgo, cada um tem o seu estilo. Que é a reunião de briefing. Reunião de briefing, quando uma companhia te contrata, aquela reunião vamos combinar o que você vai falar? Em português, claro, isso é uma reunião de briefing. E eu participo da reunião de briefing. Geralmente as pessoas colocam os times para dizer que tá tudo bem, tá combinado, o time tem um completo alinhamento. Mas eu gosto de participar porque como eu falo com força de vendas, eu sei da preocupação do outro diretor comercial. Eu sei da preocupação. Porque esse linguajar ele tem que ser aproximado. Então eu falo que o meu linguajar não é muito acadêmico, é meio que Street University. Meio que essa faculdade da rua, que nem eles já falaram aqui. Porque eu preciso fazer esse disclaimer aqui, porque a gente vai entrar em lugares muito loucos. Tá? Agora. Então vamos fazer o seguinte, para todo mundo aqui. Eu vou colocar rapidamente quais são os atributos, porque você pegou o protocolo. Agora, né, qual que são as responsabilidades do líder comercial? O que a gente não pode perder de vista? Você tem que sair daqui e saber, cara, isso é tua responsabilidade, vai ser quando? Para sempre. E depois de mostrar essas 5, eu quero fazer algumas intervenções com vocês, você trazer algum desafio, poder trabalhar junto com você, eu poder fazer parte do seu board comercial durante essa tarde, porque nas intervenções que eu consigo realmente entrar dentro do desafio e colocar um pouco do meu modelo. Mas eu fui forjado lá na rua. É o meu habitat natural. Meu habitat natural é estar sempre colado com a área comercial. Todos os negócios que eu me envolvo, eu sempre estou muito colado com a equipe comercial. Sempre. Caiu. Toda hora, sim. Por isso que uma das frases mais perigosas na internet, eu não concordo com essa frase, é saia do operacional. Eu não concordo com essa frase. Eu acho que ela é muito vendável. Ela é muito sexy comprar. Sair do operacional é meio que... É como se fosse uma promessa pro líder comercial que é assim, continue crescendo sem trabalhar. É que se alguém faz essa campanha, a pessoa é presa. Né? Cresça sem trabalhar. Fala, ó o golpe, cai quem quer, né? Haverá sinais. Mas também saia do operacional é a mesma coisa. Nenhum líder pode sair do operacional. A única questão é que você não pode viver só ali. Viver só ali, porque quem pensa no estratégico e no tático? Tem, por exemplo, você agora, você não está no operacional. Mas quando você sair daqui, tu vai voltar ao operacional. E fique bem com isso. Saber que essa é a realidade. Gente, eu vou trazer uns 2 minutinhos, por quê? Eu estava falando sobre recrutamento e seleção. Eu não estou cheirando ar-condicionado. Então, por isso que é muito importante, não acreditar nessa história de sair do operacional, tá? Mas, slide pra mim, e só vamos combinar uma coisa. Na hora de eu fazer as intervenções, eu quero ver se eu respondo
uma quantidade legal de perguntas, só para a gente setar um pouco a expectativa, que o Enem não tem fim. Por experiência própria. Eu já fiquei uma vez 5 horas respondendo pergunta e não teve fim. Por quê? Cada vez que uma pergunta é respondida, uma nova se abre. Até Mário Sérgio Cortella tem uma expressão maravilhosa. Ele, se você não tem dúvidas, você está mal informado. Por quê? Alguém abre alguma coisa, você fecha, uma outra janela se abre. Fecha, uma outra janela se abre. Às vezes, quando alguém tem alguma dúvida, aí a pessoa às vezes não pergunta nada. Aí alguém faz uma pergunta, eu respondi alguma coisa, aí abriu agora uma outra dúvida. Então, o que o Enem não tem fim. A sacada é a gente pegar uma variação boa de perguntas e eu poder descer, principalmente, eu vou dar zoom out, eu vou trazer as perguntas para um campo, às vezes, mais pedagógico, para vocês poderem entender um pouco de mentalidade de líder comercial. Só antes, eu gosto sempre de recomendar esse livro, porque vocês foram estimulados muito a vender. E é meio contra-intuitivo. Alguém já leu o Onboard Orquestrado? O Onboard Orquestrado é o seguinte: onboard começa 1 segundo depois que o cliente compra. 53% da decisão de permanência do cliente é dos primeiros 90 segundos ou 90 dias daquilo que você vende, dependendo da complexidade da sua entrega. Vou repetir. 53% da decisão de um cliente ficar é dentro de uma janela de 90 segundos a 90 dias. Por exemplo, se você vende softwares, não vai ser nos primeiros 90 segundos. Tem toda a parte de implementação, mas abre-se um portal. E isso é um passo a passo de como passar por esse portal. Porque a gente quer estimular que você não só com o seu time comercial, você adquira novos clientes, mas você também tem estratégia para reter os clientes que você adquire. E uma das primeiras passagens, das primeiras etapas do onboard orquestrado é passagem de bastão, até o passo 1. Como passa o bastão da área comercial para o time de pós-vendas, o time de entrega. Então é um livro muito diferente. Alguém já tinha lido? Ele não é muito popular, tá? Ele não é muito popular, não porque ele não é maravilhoso, é porque talvez não é um assunto que todo mundo se interesse, né? A galera só quer saber de meter cliente para dentro. Então, é um pouco numa outra ponta. Eu acho uma leitura muito complementar ao que você está tendo aqui hoje e saindo um pouco do óbvio das recomendações de leitura que as pessoas me pedem bastante, tá? Vale super a pena. Papel do líder comercial. Eu vou abrir logo de cara, são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira. Isso aqui vai ser sempre sua. Para sempre. Primeira, estratégia e alinhamento de visão. Definição da estratégia e o alinhamento da visão vai ser sempre sua responsabilidade. Sabe qual que é a sua responsabilidade? Todos os dias? Renovar a paixão do seu... Deixa eu entender o perfil da turma aqui. Quem já tem equipe comercial? Lidera pelo menos um terráqueo. Legal. Quem não tem time de vendas? Levanta a mão. Você está aqui para aprender a montar uma equipe de vendas. Quem não tem time de vendas? Eu. Geralmente quem não tem time de vendas significa que você é o time. É verdade. Eu faço isso faz tempo. Não tem um time de vendas. E super legal, tá vindo aqui para aprender a montar uma equipe. Agora, se você tem receita e não tem equipe, significa que você é o time. Tá? Então a primeira função para todo mundo que tem time, que quem não é, lidera hoje a si mesmo, e você acaba fazendo uma função dessa com você mesmo, todo dia você tem que renovar essa visão do time. Você tem que entender que entusiasmo do vendedor sofre uma força gravitacional para baixo. Como assim? Numa escala de 0 a 10, eu não sei quanto o seu vendedor está entusiasmado hoje, mas eu sei que amanhã vai ser um pouco menos. E depois de amanhã, um pouco menos. E depois de amanhã, um pouco menos. Se ficar uma semana sem falar com o cara, desceu 7 dias consecutivamente. Fica 3 meses sem falar com sua área de vendas. Capaz de que você voltar, as pessoas nem estão lá mais. Ó, para quem é um líder comercial e você não tem uma liderança, você não pode se afastar do seu time. O que é uma liderança na área comercial? Produtividade alta, manutenção baixa. Como se define um líder na área comercial? Alguém que produz muito com um nível de manutenção baixa. Você não precisa estar colado daquela pessoa para extrair produtividade. Líder na área comercial se mede assim. Produtividade alta, manutenção baixa. Aqui é a produtividade, aqui é a manutenção. Manutenção é a força que você tem que fazer para extrair produtividade de um indivíduo. Tá? Produtividade alta, manutenção baixa.
dentro do gráfico do vendedor, assim, o entusiasmo dele sempre é decrescente. A função do líder é sempre garantir a mudança da tangente. Por isso, todo dia você tem que renovar a sua paixão pelo aquilo que você faz. Você tem que falar sobre as visões da empresa, para onde o time está indo. Isso é sua função. Todo dia. Ah, mas é todo dia? Mas todo dia dá muito trabalho. Gente, é o trabalho. Não dá trabalho, é o trabalho. Pô, mas eu tenho que falar mesmo, as pessoas já sabem, tem que ouvir de novo. Mas eu já falei mês passado, mas eu esqueci. Vou falar de novo, eu não bati a meta mês passado, Black Friday, tô triste. Pô, Caio, você abriu uma creche de adultos, você sabe. Isso mesmo. Eu falei pra você, mulher. É isso. Criança. Parece até que ele anda comigo. Vai ser sempre assim, gente. Caio, mas até quando eu vou ter que motivar as pessoas do time comercial? Até uma data. Até Jesus voltar. Quando Jesus não volta, motiva. Aí quando ele voltar, vamos ouvir o que ele tem para falar. Dependendo, ele vai te liberar. Ou dependendo, ele vai falar, segue. Você continua, você como diz assim. Tá? Mas é assim, para sempre. E é importante o líder entender que este é o papel, porque às vezes o líder reclama que o entusiasmo do time dele desce. Se o entusiasmo do time dele desce, é porque é assim, a sua função é garantir isso. Mas em condições normais de temperatura e pressão, é que nem uma gravidade, é que nem agora. Você sabia que você está oxidando? Você está oxidando agora, as células suas estão morrendo. Só de você respirar. Respirou, a célula morreu. Respirou, oxidou. E não tem o que você fazer. Então o entusiasmo do vendedor, ele sofre uma pressão gravitacional para baixo. E essa pressão gravitacional é oriunda de vários aspectos. Expectativa não gerenciada. Quem teve um ótimo mês de novembro? Quem teve um ótimo mês de novembro? Não sei, quem participa da Black Friday teve uma ótima Black Friday? Quem teve uma ótima Black Friday? Você não sabe, às vezes na cabeça do seu vendedor ele esperava que ganha mais. Pô, mas a gente arrebentou, mas na cabeça dele era mais. Mas ele nunca ganhou tanto que nem o mês passado, mas ele achava que ia comprar um carro no mês passado. Não deu nem para comprar uma moto. É assim. Então, às vezes tem expectativa, gerenciamento de frustração, às vezes não teve nada, é só essa força gravitacional. Então, estratégia e alinhamento de visão. Por exemplo, o seu time sabe que você está aqui? Alguém do seu time sabe que você está aqui? Sim. Ele já te perguntou, e aí, como é que tá? Alguém já perguntou, recebeu ou não? Não. Legal. Mas sabe que ele está curiosíssimo. Se o seu time ainda me acompanhar na internet, por exemplo, pode ser que não me conheça, tá tudo bem, mas pode ser que ele me conheça. Se ele conhece, ele tá mais curioso aí, como é que ele é? Ele é legal mesmo? Como é que ele é? Ele é legal. Porque pra mim, todo mundo amanhã tem que ter reunião com todo o time comercial. Se eu estivesse no lugar de vocês, a primeira coisa que eu ia fazer, assim que terminasse, mandar uma mensagem pro meu time, falar assim, galera, reunião extraordinária amanhã, ia marcar uma hora. Turma, reunião extraordinária, tô saindo do vértice aqui. Vocês não têm noção, as anotações que eu fiz. Eu só quero dizer uma coisa. Não perca a reunião de amanhã às 11, e só uma dica, apertem os cintos. Hoje meu time já não dormia. Por quê? É isso que meu time espera de mim. O quê? Que eu traga a visão de como que a gente vai atingir o objetivo. Gente, as pessoas só aceitam ser lideradas por alguém que ela acredita que essa pessoa vai levar ela em um lugar que sozinha ela não conseguiria. Pior coisa que você pode fazer é não usar o que está acontecendo aqui para engajar o seu time. Por quê? Lembra? Alinhamento de estratégia e alinhamento de visão. Às vezes hoje você está indicando algumas coisas. Obviamente você não vai sair com um plano desenhado. Daqui vai sair todas as provocações que a partir de amanhã você vai começar a fazer. Mas esse alinhamento de estratégia e visão é sempre a sua função. Sua função, sua função. Ponto 2, liderança e motivação. Você viu que muito conectado, né? Estratégia é como vamos atingir, a visão é o que iremos atingir. Liderança, você sempre vai ser o protagonista.
cabe a você sempre essa puxada. Motivação é um trabalho constante. Constante. É um trabalho que não acaba. Eu gosto muito da minha rotina, todos os dias, 15 minutos eu faço isso. Desafio os fortes e encorajo os fracos. 15 minutos todo dia. Desafio os fortes e encorajo os fracos. Dentro da área comercial, aqui no Vendas a gente tem mais ou menos umas... Todas as frentes aqui, dos canais, tanto ativa, como insight, como corporativo, vou arredondar uns 40 vendedores aqui. Eu sempre estou desafiando os fortes e encorajando os fracos. Sabe pegando o topo de cima, que está arrebentando? Esses caras, o que esses caras querem ser? Eles querem ser desafiados. Eles não querem carinho. É aquele cara que chega em mim, ó chefe, ó quanto que eu vendi, ó. Esse cara quer ser desafiado. Se ele está em cima, minha função é desafiar ele. Pô, parabéns, João, mas me fala, por que eu não estou te pagando 0 a mais esse mês? Eu acho que você está na migalha ainda. Ele está forte. Ele precisa ouvir isso. O forte não só aguenta, mas ele quer que alguém puxe. A pior coisa que pode falar, nossa, como você é incrível. Aí ele vai acreditar o quanto bom ele é. É o fim do dia dele de glória. Gente, vendedor é um atleta de um produto ou serviço. Vendedor é um atleta de um produto ou serviço. A maior analogia, você tem que tratar um vendedor como um atleta. Por isso que é muito comum em convenções de vendas, atletas serem contratados para palestrar. E o vendedor, ouvindo a história do atleta, ele chora. E às vezes o cara olha pra barriga e nunca fez um esporte. Eu sempre ele tá passando, você nunca jogou bola, pô. Mas eu consigo entender. Porque é muito parecido. É muito parecido. E você tem que desafiar os fortes. E o quê? Encorajar os fracos. Os fracos, aquele que não tá indo bem, ao contrário, cara. Esse cara precisa ser abraçado. Esse cara precisa limpar as feridas dele. Então eu sempre pego o topo de cima e desafio. E o topo de baixo encorajo. Eu vejo quem tá ganhando menos. Eu tenho a cultura todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, faço minha oração, tomo meu café, acordo mais cedo que todo mundo. Antes de ler minhas newsletters, que eu adoro ler newsletter pela manhã, eu chego, abro o relatório de vendas, vejo como foi o relatório de vendas do dia anterior inteiro, por divisão, por time, por produto, por vendedor. E sempre olho primeiro quem está ganhando menos. E depois quem está ganhando mais. Vejo qual que é a diferença. Porque quanto maior a diferença do primeiro para o último, quanto maior essa diferença, maior a ausência de processo comercial. Quando você tem uma hiperconcentração de vendas na cabeça de poucos indivíduos, é que tem processo comercial e nível de capacitação baixo naquele time. Muito comum, às vezes, as pessoas relatam desafio. Caio, pô, tá tão bom desafio, porque, pô, 80% das vendas lá da empresa eu que faço, pô. Ou é eu e o Antônio. Eu e o Antônio, a gente faz 80%, todo mundo junto faz 20%. Muito comum essa. Você tem uma hiperconcentração em poucos indivíduos. Se você tem hiperconcentração em poucos indivíduos, é um efeito colateral de um processo comercial não claro e um índice de capacitação do time baixo. Aí vai dar a diferença, porque você joga nas costas do talento. Só os talentosos sobrevivem. Modéstia à parte, eu fui um cara que eu não precisei de processo comercial. Minha história em vendas não é um show de horror. Eu vejo muitas histórias, né? Que assim, pô lá, eu não consegui, eu tive muito desafio. Minha história de vendas foi o seguinte, fui recrutado para ser vendedor, não sabia nada. Alguém me treinou, regacei. Quanto muito. Não teve nenhum show de horror. Eu não fico enfeiando a minha história. Mas é porque depois eu fui perceber. Eu tinha um talento para a área comercial. Talento não é que eu vim pronto. Eu tinha algumas competências inconscientes, que a gente chama. Chama competência inconsciente. Competência inconsciente, sabe quando você sabe fazer uma coisa, mas você não sabe nem explicar como é que faz? Alguém fala, mas como você faz? Cara, não sei, daqui que eu faço. Assim, eu, por exemplo, eu era um cara que mal eu sabia que eu era muito bom em fazer rapport. Eu nem sabia que era rapport, gente. Rapport, o que é isso? Um bicho? Rapport é conexão. E conexão é o núcleo da venda. A capacidade de gerar vínculo entre dois indivíduos. Eu sempre fui muito bom. Às vezes eu chegava assim, 3 minutos de conversa, a pessoa já assim, tinha vontade comigo. Por quê? Eu sempre fui um cara muito interessado, eu fazia pergunta ativa, que eu pergunto e ouço.
eu fazia algumas técnicas que eu nem sabia que era técnica, que rolava uma empatia, só que eu não sabia ensinar isso pro meu time. Então isso a gente chama de competência inconsciente, não é dom. É uma habilidade que você não consegue perceber, por isso que você não exporta para fora de você. Por que eu estava falando isso? Da sua história. Da sua história. Sua história não foi Lembrei. Concentração. Do efeito colateral, quando você tem uma sobrecarga em cima de alguns indivíduos. É por baixo do processo comercial. Então, motivação, lembra que eu estava contando isso porque eu falava que eu encorajo os fortes, desafio os fortes e encorajo os fracos. Isso é uma rotina. Liderança e motivação. Gestão de desempenho é a sua avaliação. Sabe qual que é a pior cagada na área comercial? Alguém ser desligado e ser uma surpresa. Vai desligar alguém que... Pra mim, se alguém vai... A culpa foi sua. Por quê? Não houve gestão de desempenho. Não há uma surpresa. É que nem um atleta. Não é uma surpresa pra ele se ele vai na Olimpíada ou não vai. Na verdade, não precisa nem avisar. Ele já sabe se ele bateu o tempo ou não. Você não avisar, oi, precisa te avisar, porque não rolou. Não rolou, gente. Também não sabe por quê. Ele já sabe. Ó, vai na natação, tem que nadar abaixo de 22. E o cara já vem marcando o tempo dele no pré-olímpico, ele já sabe exatamente, tem a gestão do desempenho, gestão visível. Para mim, o vendedor ele tem que estar claro os números dele todos os dias. E é a função do quê? Da liderança entregar isso. Resolução de conflito. É a sua função. Boa parte do seu trabalho vai ser para deixar o clima da área comercial sempre bem, porque a área de vendas é ultra sensível ao ambiente. Ela é muito sensível ao ambiente. Às vezes está tudo incrível, acontece alguma coisa, desengana, vai, pô! Não dá nem para explicar. Sabe porque às vezes é uma pessoa, às vezes aconteceu alguma coisa. Às vezes você deu um privilégio para alguém, o time inteiro ficou sabendo, sua moral caiu lá no ralo. Por isso que na área comercial não existe privilégios, hein? Tem privilégio na área comercial, tua liderança vai pro saco. Não existe. É que nem, imagina, 10 atletas descobrem que você deu um privilégio, você deixou esse cara nadar um segundo mais. Você pode fazer 23, colega. Imagina os outros, você cobrou 22 para nós e só 23 para ele? É muito igual um atleta. Você precisa fazer só um gol, você tem que fazer 2. Que privilégio é esse? Cadê a meritocracia? Então, gestão de conflito. Tomada de decisão. É sempre responsabilidade do líder. Então, essas 5 coisas nunca vai poder sair do seu radar. Estratégia, elemento de visão. Liderança e motivação. Gestão de desempenho. Resolução de conflito e tomada de decisão. Isso é sua para quando? Para sempre. Simples? Essa é a sua função. Tá? Dito isso, eu estou só aquecendo. Tá? Perguntas. Quem quer começar? E o medo? Vai com medo mesmo. Qual que é o maior medo que você tem na área comercial? Não, hoje eu não tenho medo na área comercial. Não. Eu acho que já passei por tantos conflitos e troca de equipe, enfim, que hoje eu já não tenho medo mais. Ela falou uma coisa muito legal. Vou lá para a pergunta. Mas pior coisa na área comercial é você achar que você precisa de alguém. Você não depende de ninguém. Não depende de ninguém. E às vezes você acha que você depende. Isso não é prepotência. Mas é um campo muito ruim para o líder achar que ele depende de alguém. É uma péssima posição, por sinal. Uma coisa que eu falo sempre. Sempre, por sinal, na minha aula aqui eu falo sempre, e a maioria das vezes que eu falo isso, o Ulisses ainda está aqui. Falo direto pro Ulisses. Ulisses, eu não preciso de você. Tudo que você faz, você fazer. E se você não fizer o que você faz, eu faço. Mas eu quero muito que seja com você. Quero muito que seja com você. Mas se você não fizer, eu faço. É bom pro Ulisses ouvir isso. Eu tô falando assim, eu não dependo de você. E nem preciso de você, a realidade. Mas eu quero tanto que seja com você. Te admiro, gosto. Você é um cara incrível, talentoso, competente, raça. Eu quero muito que seja com você. Pra ele é bom ouvir. E pra mim é bom falar. Por quê? Se for pra fazer, eu faço. E ele? É bom ele saber que
O Caio não depende de mim, então deixa eu fazer meu máximo. Tem que todo dia mostrar o meu valor. A relação fica saudável. Entre eu e ele. Relação saudável. Líder liderado. É incrível para ele, é incrível para mim. Pior coisa é quando você acha que você precisa de alguém. Eu já vi muito líder refém de um liderado. Eu já vi líder falar assim, eu já dei feedback, assim, cara, eu peguei lá a avaliação, puta cara, se eu fosse você eu faria isso aqui, esse comportamento seu não é bom não. Aí ele falou assim, relaxa, Caio, o cara não tem culhão de mandar embora. Não. Pô, pra mim. Caio, relaxa, pegar pelo feedback, mas eu posso fazer assim sim. Por quê? Não tem culhão pra mandar embora. Ele sabe que é verdade, ele não tem mesmo. Errado aí não tá. Então isso é muito ruim, tá? Você perdeu a liderança. Isso principalmente acontece quando há autoconcentração de resultado em alguns indivíduos. E falta de liderança. E perdeu aquela relação de vínculo na cabeça dele. Ele precisa de mim. Então eu posso fazer o que eu quiser aqui. Isso é péssimo. Péssimo. Tá? Perguntas. Manda. Eu quero fazer uma. Claro, meu anjo. A pergunta é o seguinte, né? Aqui a gente está falando sobre a gestão de vendedores e tudo mais, mais voltada ali na prospecção, mas o que você acha que é o ideal? Eu sou gerente, né, numa área. O que você acha, no geral, ali a gente falou sobre cotas e sobre metas, né? Uhum. Então, eu fazendo a gestão da minha equipe, né, das minhas duas lideranças, para o cenário de um desligamento, a gente pensa sobre as cotas ou a gente pensa sobre as metas? Sabia que não existe certo e errado. Porque desligamento é um conjunto de coisas. Porque tem gente que, por exemplo, não bateu... Tem gente na sua equipe que não bateu a meta esse mês. Não é porque a pessoa é preguiçosa, nem vagabunda, nem nada não. É que às vezes em casa, cara, o casamento dela tá uma porcaria. O casamento dela tá rachado, ou a sogra dele ficou doente e não tinha convênio, teve que pegar todo o dinheiro. Então a gente tem que ter quem trabalha com gente, no final das contas. Mas eu gosto muito da cultura de cota. Cota é aquela produtividade mínima de um vendedor. Cota não é piso, cota não é teto, é piso, é dali para cima. Porque eu acredito que dentro das nossas cabeças já há uma cota. Quando a gente lidera alguém, a gente já espera algo dessa pessoa. Se eu já espero algo dessa pessoa, a minha questão é, vamos deixar só isso público e combinado entre eu e você? Porque a pior coisa que eu já vi é pessoas sendo desligadas e a pessoa que foi desligada achava que estava mandando bem. Falei, cara, aí tá uma coisa errada. A pessoa que foi desligado achava que estava mandando bem, a que desligou achava que estava indo mal, então pra mim o combinado ali não era claro. Então pra mim, cota, eu falo assim, meu objetivo é você ser um destruidor de metas. Mas cota, ó, eu preciso você daqui pra cima. Vamos trabalhar para isso? Tô aqui, te ensino, dou recurso, ferramenta, treinamento, capacitação, mas aqui, ó, é daqui para cima. A velocidade que a gente corre na pista é dessa quilometragem para cima. Então eu gosto da cultura de cota. Obviamente, quem nunca trabalhou com cota, às vezes nos primeiros meses é uma ciência construir a cota. Então, ó, quem que é dono do próprio negócio? Levanta a mão. Como que você define uma taxa de crescimento? Você já fez seu planejamento estratégico do ano que vem? Se não fez, tá atrasado. Tá? Mas se fez, você usou algumas premissas. A primeira, você olha, por exemplo, para o mercado, quanto o mercado está crescendo. Às vezes você olha para alguns indicadores, mas no final da conta, o indicador final é quanto que eu quero crescer. Porque ninguém aponta uma arma para a tua cabeça e fala assim, cresce 40%. Alguém fala isso ou não? É a fome do empreendedor. Então, uma quantidade de coisas, você vê, por exemplo, quanto que a sua indústria está crescendo, aí você olha para a economia, aí você olha lá para fora, aí você olha para a concorrente, você olha para a market share, você tem alguns indicadores, mas no final você coloca a sua vontade de crescer. Sua vontade de crescer é importante. Como, por exemplo, eu tenho uma pegada de expansão. Então, eu sempre tenho crescimentos mais substanciais. Por exemplo, no Ventes, esse ano a gente vai crescer em torno de 40% a 43%. Esse ano. Já estamos em 40%. Só precisa cravar agora dezembro. Que já é uma taxa considerável. Já é uma taxa de crescimento considerável. Mas respondendo a sua pergunta, eu gosto que os combinados sejam claros.
Gosto da cultura de cota. Mas eu também olho muito compromisso, olho tendência. Sabe uma coisa de tendência? Eu olho pro vendedor e vejo como está o histórico. Aí eu vejo se ele está evoluindo, se ele está crescendo. Sabe, se a capacidade dele hoje, técnica, é maior do que já estava. Gente, você não tem noção. E eu sou dessa escola. Eu gosto de formar pessoas na área comercial. Existem duas moedas que você vai pagar desenvolvendo alguém. Ou a moeda do tempo ou a moeda do dinheiro. Dinheiro é quando você traz uma pessoa um pouco mais pronta. Eu não gosto dessa escola. Eu gosto de pagar com a moeda do tempo. Eu gosto de formar gente. Então eu nunca tive medo de pegar alguém que não sabe nada. Nunca vendeu R$1 para ninguém. Mas eu sei que vou pagar com uma moeda do quê? Tempo. A rampagem ela é maior. A rampagem ela é maior. Só que eu olho muito, para mim, meta, se a pessoa atingir cota, para mim já é um ótimo indicador. Mas também se a pessoa só fica na cota, nunca vai na meta, eu falei, pô, será que ela sofre da síndrome do mínimo? Só porque eu falei que era daqui para cima, ela acha que daqui eu não saio? E eu sou aquele cara que meu feedback é específico, sempre. Uma coisa que eu aprendi é dar feedback específico na área comercial. Feedback tem que ser específico. É atleta. Exemplo, por exemplo, se eu percebo que a pessoa está 6 meses só batendo na cota, ela falou assim, porque ela está no mínimo. Já nem não espero o segundo ou terceiro mês. Se eu vejo que é o segundo, terceiro e é um padrão, eu já dou feedback claro. Eu falo assim, Maria, a gente tem a cota, não é pra gente satisfazer, é daqui pra cima. Eu preciso que você mostre que você já entendeu, mas é daqui pra cima. Porque sempre quando chega na cota, você perde um pouco a potência. Me conta, o que está acontecendo? Mas eu vou rechecar, vou fazer perguntas extras. Mas eu acho a cota um ótimo indicador. Mas isoladamente, talvez não. Tá? Talvez não. Eu gosto muito de comportamento, tendência de crescimento, como que a pessoa era nos últimos 6 meses, se a evolução é nítida, tanto da parte comportamental como da parte técnica. Porque eu estou olhando muito mais uma tendência da pessoa. Tá?